De volta com o programa No Mundo do Trabalho, 25 de maio, nosso programa é ao vivo e você assiste também nas reprises, sempre às segundas-feiras, às 2 da madrugada, às quartas-feiras tem uma reprise às 14 horas, domingo às 18 e sábado também tem sessão insônia, assim, às 2 da manhã. Você encontra esse programa e os anteriores também na rede do YouTube. Hoje, o tema do nosso trabalho é liderança e empreendedorismo jovem. Já estou aqui com Pedro Nascimento. Muito obrigada de ter aceito o nosso convite, Pedro. É um prazer enorme estar aqui com vocês e espero poder contribuir da melhor forma. Subindo a serra, vindo a Teresópolis para prestigiar aqui o programa No Mundo do Trabalho e a TV Cidade, é isso? É muito bom e o bom da serra é que é menos quente também, né? Então, eu particularmente gosto bastante do friozinho daqui. Por mais que não esteja frio hoje, tá melhor que no Rio. Sim, sempre é um pouquinho mais frio, sim, não é isso? Fala, você hoje é diretor de operações da Prove. O que é Prove, Pedro? Legal. A Prove, na verdade, surgiu como uma inquietação que parte do seguinte pressuposto. A gente começou a perceber, né, eu e o Mark, nós trabalhamos juntos, que os jovens em geral, na verdade todo mundo, a gente escolheu trabalhar com jovem, mas a gente percebeu que existe talvez quase que uma epidemia de pessoas entorpecidas no mundo. Uhum. O que a gente percebeu é que parece que o mundo está no piloto automático. Uhum. Conversando com jovens, começou muito com o colégio, a gente vai poder falar um pouco disso, mas o Prove começou com alunos principalmente na época de vestibular e agora a gente também está começando a trabalhar com universitário. Uhum. A gente percebeu que o processo pelo qual esse jovem está passando é um processo de extrema pressão, naturalmente, porque é vestibular. É um processo que exige muito dele, exige muita dedicação, mas é um processo que parece que ele passa por ele inteiro sem ter consciência, sem perceber. Como você falou, num piloto automático, Num piloto automático, então... Cumprir tabela. O curso já meio que está pré-definido. Eu não percebo que tomei a decisão, eu decidi porque minha família quer ou porque a sociedade me impôs que aquele curso é o melhor curso para mim. Então, ele não tem nenhum processo de tomada de decisão, é tudo automático. Eu preciso fazer vestibular, eu preciso entrar naquele curso que parece bom, naquela universidade X, e depois eu vou entrar, vou ficar tanto tempo lá dentro, e eu vou entrar numa empresa grande, vou ficar tanto tempo lá dentro, eu vou me aposentar, e aí? E é muito, eu diria quase cruel esse processo, porque eu já tive algumas experiências, por exemplo, de estar em grupos de discussão sobre propósito, sobre carreira e tudo mais, e ver às vezes pessoas de 40, 50 anos, já num nível bem alto na carreira, assim, executivos, por exemplo, eu já vi pessoas desse nível... Extremamente infelizes. Infelizes, e num grupo desses de discussão, caindo em lágrimas, assim, se derrubando em lágrimas porque... E doentes. Doentes, porque estão... E agora? E agora? Eu cheguei a essa altura da minha vida, consegui tudo que eu achava que eu queria, mas não era bem isso. Isso é importante, né? Mas será que é o que eu precisava? Pode ser o que eu queria ou achava que queria, mas será que é o que eu precisava? Então, o que a gente faz de fato? Como é que funciona o nosso trabalho? A gente trabalha com vivências. Então, falando, por exemplo, dos colégios, a gente vai nos colégios e oferece vivências para os jovens. Então, fecha turmas, são turmas fechadas que duram... Normalmente a gente trabalha com um programa de 14 horas, enfim, a gente está desenvolvendo até outros programas agora. Mas a gente trabalha com esses jovens e o foco dessa vivência não é necessariamente passar conteúdo. Não é te ensinar, você precisa saber A, B e C para conseguir ter sucesso na vida. A gente não pretende ensinar necessariamente, a gente pretende questionar e fazer as pessoas se perguntarem. Porque será que a minha relação com o vestibular é a relação certa? É uma relação saudável? Será que minha relação com a minha carreira é saudável? Será que minha relação com a minha família é saudável, com o dinheiro? Enfim. Um momento de reflexão mesmo. É isso. Né? De fazer uma viagem interna, provocar isso nos jovens. Já que, como a gente percebe, está bem no automático, né? Exato. A gente está tão preocupado em olhar para fora que a gente esquece de olhar para dentro. O próprio modelo da educação faz com que a gente tenha esse comportamento. Não é isso? Sim, na verdade, o que a gente exige hoje dos jovens? A gente exige que ele cumpra um certo padrão. Você tem um padrão de referência, sei lá, nota tal, e ele precisa cumprir aquele padrão. Mas não necessariamente você fala para ele, será que você concorda com isso? Será que você acredita nisso? E eu acho que tem um ponto que é relevante, assim, que depois de entrar na universidade e tudo mais, eu comecei a perceber, a própria maneira, talvez, como a gente avalia, ela é um pouco preocupante, porque, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de dar, eu penso em mim, né? Eu sempre gostei muito de matemática, física e tudo mais. E eu lembro, às vezes, de chegar em casa com um boletim, mostrar pra minha mãe, né? Tipo, tirando 10 em matemática, ela acha que eu não fazia mais que minha obrigação. Porque eu era bom em matemática, então é aquela coisa de mãe.
Em compensação, se eu tirasse um 7, por exemplo, em português, ou sei lá, em geografia, era natural para ela falar, pô, você tem que melhorar em português, você tem que melhorar em geografia. Mas será que não faz muito mais sentido eu ser excepcional em matemática do que ser medíocre em geografia e português? Sim. Então, acho que também parte um pouco disso, assim. A gente se conhecer melhor é conhecer nossos talentos, é conhecer nossos interesses, é conhecer nosso propósito, porque só assim a gente consegue viver uma vida saudável, uma vida plena. O Valdez fala muito isso agora nas palestras dele, né? Que tem que potencializar onde é bom. Então, tem que pegar mais aulas de matemática. Mas a geografia e o português dá para passar. Não é isso? Ele fala exatamente o que você falou aqui. E essa tua experiência aí na universidade, nas empresas júnior, como é que começou isso? Legal. Bom, você falou que faz esse trabalho na prova fazendo uma reflexão sobre a carreira. Então, você já deve ter mudado de curso algumas vezes. Já. Mudei uma e agora eu acho que deu certo. Eu fazia engenharia mecânica na UFRJ e mudei para administração. Também na UFRJ? Também na UFRJ. Só o campus que é diferente, nós estávamos no Fundão e agora estudo na Praia Vermelha. Mas foi interessante esse processo, assim, porque é engraçado, eu ainda me considero engenheiro, mas eu costumo dizer que eu sou engenheiro de gente. Eu não sou engenheiro de sistemas mecânicos, sou engenheiro de sistemas humanos. E eu acho que devo muito à engenharia, principalmente a minha maneira de pensar e tudo mais, mas não adianta, a paixão é gente. E quando você foi para a engenharia, isso não estava te incomodando? Como é que foi essa escolha da engenharia? Foi também pré-definida? Acho que sim. Sendo bem sincero, é legal você fazer essa pergunta e é legal eu olhar as coisas em perspectiva agora, porque acaba sendo muito natural, né? Eu era o melhor aluno de matemática e de física e, enfim, tirava boas notas nas provas de vestibular que eu fazia, engenharia é um curso difícil de passar, se une o útil ao agradável. Então... E tem sempre aquela coisa assim que eu ouço os alunos quando conversam comigo, falam assim, você vai fazer para quê? Não sei, Rita, eu vou esperar o resultado. Aí eu vejo para que eu pontuo, né? Então, você pontuou para engenharia, um curso difícil, numa faculdade, né? Sim, uma das melhores. Então, por que não engenharia? Exatamente. E acaba que o processo foi muito... mas pô, engenharia, qual engenharia? Mecânica porque é mais abrangente. Eu lembro exatamente desse diálogo com a minha mãe. Assim. Mecânica porque é mais abrangente. Mas, não sei, talvez eu não tivesse nem parado para pensar que eu não gosto de mecânica, não acho legal, assim, sistemas mecânicos. Talvez se eu tivesse escolhido outra engenharia eu pudesse ter até, enfim, continuado e até dado certo. Mas é interessante porque, por mais que desde o começo eu tenha me sentido até um pouco incomodado, então, por exemplo, eu gostava muito de algumas matérias, de cálculo e tudo, mas achava legal, eu gostava de estudar aquilo, a mecânica em si não era muito do meu interesse. Mas o que aconteceu, na verdade? Eu acho que isso aí que a pergunta sobre a empresa júnior entra também. Eu entrei na faculdade lá em 2009.2 e já no primeiro período de 2010 eu entrei na minha empresa júnior, que era a Fluxo Consultoria, que era a empresa júnior lá de engenharia da UFRJ. E quando eu entrei, aí eu me apaixonei completamente. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero lidar com pessoas, eu quero aprender, eu quero fazer projeto, eu quero lidar com clientes reais, eu quero ter essa experiência. E na verdade eu vivi uma dualidade muito grande que era, se eu sair da engenharia eu perco isso. Talvez eu pudesse entrar em outra empresa júnior, em outro curso, mas eu estava naquilo, eu estava apaixonado por aquilo, eu amava aquela empresa profundamente, eu falei, cara, eu não quero perder isso. E eu lembro que já no começo, logo quando eu entrei na minha empresa júnior, eu defini um plano de longo prazo, assim, porque eu gosto de planejar as coisas de longo prazo. E eu falei, eu quero muito ser presidente da minha empresa júnior, eu quero trabalhar em prol disso. E eu fiz o meu planejamento e falei, para eu ser presidente da minha empresa júnior, eu vou ter que ficar aqui mais 5 períodos. Vou ter lá 1 ano e meio de consultor, vou ser presidente e ficar mais 1 ano. E na verdade foi um momento de escolha para mim. Eu pensei, eu tenho a opção de tentar mudar de curso e fazer alguma outra coisa e talvez acelerar minha formação, né? Acelerar minha formatura, na verdade, porque de alguma forma eu vou mudar logo de curso, decidir o que eu quero fazer e trabalhar em prol daquilo, ou eu vou ter a experiência que eu sonho em ter, que era a experiência de ser presidente da minha empresa júnior. E é engraçado que para mim essa decisão foi muito fácil. Muito fácil. Você estava vivendo um momento muito rico nesse momento. Talvez para minha mãe tenha sido um pouco mais difícil, por exemplo, aceitar esse processo. Sim, nem fala, pula essa parte. Mas para mim foi fácil, porque para mim eu estava no lugar certo, na hora certa, assim, e tudo para mim fazia muito sentido naquele momento da vida. Então eu falei, cara, eu vou trabalhar em prol disso, eu vou trabalhar em prol de me tornar presidente da minha empresa júnior. E foi o que eu fiz, e acabei ficando muito mais tempo. Fui presidente da minha empresa júnior em 2011 para 2012, em 2013 virei presidente da Federação de Empresas Júniores do Rio.
E em 2014 fui vice-presidente da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira. E é sobre isso que eu quero que você converse com a gente, mas já no próximo bloco. Hoje o nosso bate-papo é com Pedro Nascimento, ele vem aí falando sobre essa experiência à frente da Brasil Júnior, da Rio Júnior, não é isso? De uma série aí de experiências de liderança e empreendedorismo jovem. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.